Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz, ZYK 570, AM 1390 kHz, Rádio CBN Campinas. CBN Esportes Campinas, segunda edição. Apresentação: Rafael Pio. 4h03. Boa tarde para você sintonizado aqui nos 99.1 da CBN Campinas, começando o CBN Esportes, segunda edição desta sexta-feira, dia 23 de dezembro de 2022. Nós vamos juntos até às 5 horas da tarde com muita informação para você nessa antevéspera de Natal, uma data tão especial para você curtir com a sua família, para você pensar muito no que aconteceu em 2022 e já projetar e pedir bênçãos para 2023, que seja um Natal muito abençoado. E muitos se movimentando, muitos clubes ainda trabalhando nessa antevéspera de Natal, querendo saber da temporada do próximo ano, e o esporte não para pelo Brasil, pelo mundo e também aqui na nossa região. Você pode participar com a gente através do WhatsApp da CBN Campinas, 19991869070, 991869070, ou então através do chat no YouTube. Estamos ao vivo no youtube.com/CBN Campinas e nós vamos às principais manchetes do dia. E o Papai Noel Verde continua passando no Allianz Parque. Aliás, Papai Noel passa o ano inteiro lá pelos lados do Palmeiras. Coisa impressionante, não é isso, Fábio Scheib? Boa tarde, Fabião. Boa tarde, Rafael Pio. Boa tarde, ouvinte CBN. Pois não, a torcida palmeirense está feliz hoje. Papai Noel Verde desembarcando no Allianz Parque, hein? O Palmeiras anunciou agora há pouco a renovação do contrato do atacante Dudu, principal ídolo da torcida palmeirense na atualidade. Dudu renovou seu contrato por mais 2 anos. Ele tinha contrato até o final de 2023 ainda em vigor, mas renovou até o final de 2025. Prestes a começar a 9ª temporada, o ídolo palmeirense tem 401 jogos e 9 títulos conquistados com o Verdão, viu, Pio? E daqui a pouco a gente vai discutir muito ainda sobre esse assunto, Fábio Scheib, porque me parece, e você vai trazer detalhes dessa situação, que o contrato que foi prorrogado é por produtividade. Sei não, hein? Eu acho que em termos de Dudu, a diretoria deu uma bola fora. Mas enfim, é um dos assuntos aqui no CBN Esportes, que vai ter também as informações da dupla campineira, manchete de Guarani e Ponte Preta. Boa tarde, Júlio Nascimento. Oi, Pio. Daqui a pouco informações sobre a dupla campineira que segue trabalhando de olho na temporada de 2023. Semana decisiva para a definição de mais reforços. O Guarani também tem a expectativa de alinhar o futuro da sua última indefinição. Depois de acertar os futuros de Bidu e também Uritanque, Bruno Miranda é a prioridade no Brinco de Ouro. E na Ponte Preta, a Macaca segue em busca de um nome de impacto no mercado para substituir Luca, que agora vai atuar no futebol tailandês. E o Corinthians já começa a fazer as contas para 2023. A gente falava, né, semana passada, inclusive, sobre os patrocínios que os nossos filhos Guarani e Ponte Preta e Guarani estão conseguindo em termos de valores. Olha o Corinthians, gente, já tem 6 patrocínios para o próximo ano e prevê quase 150 milhões de reais em 2023. Fábio Scheib, o mercado aquecido demais, hein, Fabião? Muito aquecido, principalmente depois da final da Copa do Mundo. As transações e negociações não param, viu, Pio? No Grêmio, o Papai Noel pode pintar com sotaque castelhano. Mas que coisa é essa, hein? O tricolor gaúcho avançou nas tratativas para contratar seu grande matador. O Flamengo perto de fechar com o goleiro do Boca Juniors. E o São Paulo pode ter um reforço que jogou a Copa do Mundo. Daqui a pouco eu volto com informações, Pio. E trazendo esses nomes, o que mais chama atenção é no Grêmio. Sabia que o Grêmio tinha tanta grana assim, não, viu, Fábio Scheib? Pelo amor de Deus. Acordo com empresas, né? Não, tem que ser, porque, meu Deus do céu, eu quero ver se o carinha,
o zagueiro, lateral direito, aquelas coisas, volantinho que ganha ali seus 50, no Grêmio é difícil, mas ali seus 60, 70 mil, como que vai olhar? Daqui a pouco a gente conta pra você. No ar o CBN Esportes Campinas, com os trabalhos técnicos de Eduardo Rodrigues, o nosso Bolachinha, na produção de streaming, o grande Dani França, que cancelou as férias. Supervisão técnica de Marcelo Eloy, as reportagens de Júlio Nascimento e Fábio Scheibe, comentários de Carlão de Freitas, que hoje está de folga. Direção geral da CBN Campinas é de Daniela Pedroso. Apresentação: Rafael Pio. Rápido intervalo, a gente já traz informações sobre o trânsito, estradas e também a bela vitória do vôlei Renata ontem na Superliga. CBN Esportes Campinas, segunda edição. Rádio CBN Campinas. Jornalismo de credibilidade. A rádio que toca a notícia. Siga-nos em nossas redes sociais, Instagram e Facebook, @CBN Campinas. 99,1 FM. Estradas. Oferecimento Angelina Terraplenagem e Pavimentação. WhatsApp 19 3241 5052. Vem pra Daruge Chevrolet. Só quem vende mais, pode mais. 19 3753 4400. Ela sempre trabalha muito, ela, Mário Quintino, mas nesta sexta-feira, ainda mais porque a gente já sabe que chegou o horário de pico, o pessoal já pegando as rodovias para viajar e a movimentação já é grande, Thaís Azevedo. Boa tarde, Tis. Boa tarde para você, Rafa Pio. Falou tudo, mas assim, somando, né, Rafa? Tá chovendo, começou a chover agora. Tá brincando? Então... tá chovendo aqui, uma chuvarada, tudo preto. Eu tô aqui na Via Expressa Valdemar Pascoal, sentido rodovia Dom Pedro, tá caindo uma chuvona por lá. E olhando por aqui, tem lentidão, sentido rodovia Anhanguera, na chegada ao anel viário Magalhães Teixeira, sentido interior, do quilômetro 83 até o 86. Agora, no sentido capital, o motorista ainda segue tranquilo. Outro lugar também que tem excesso de veículos é a rodovia dos Bandeirantes, na saída ali da rodovia Santos Dumont, passando a Avenida Rui Rodrigues, quase chegando à Avenida John Boy Dunlop por conta de pistas molhadas. No sentido capital, por enquanto, o motorista segue tranquilo. A rodovia Santos Dumont já tem lentidão ali, sentido Campinas, na altura do SESI, mais à frente, na chegada ao trevo Sérgio Mota. No sentido Indaiatuba, aeroporto de Viracopos, motorista ainda faz um bom caminho. Então, lembrando, né, Rafa, redobrar a atenção que as pistas estão molhadas. Rafa. Sem dúvida nenhuma, movimentação já intensa e pistas molhadas. Redobre a atenção, você que nos acompanha. Daqui a pouco a Thaís volta aí com informações sobre o trânsito. Proteja seu cão com NexGard Spectra, um delicioso tablete sabor carne que protege contra vermes, sarna, pulgas e carrapatos por todo o mês. Escolha um novo jeito de cuidar do seu dinheiro. Escolha um cartão que é aceito no mundo inteiro. Escolha taxas mais justas de quem não vive às custas de ninguém para prosperar. Escolha cooperar. Olha, o futuro se desenhando. Já imaginou todo mundo cooperando? Escolha um futuro melhor para todos. Escolha cooperar. Escolha Unicred. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron. Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred.
Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. Rádio CBN Campinas. Jornalismo de credibilidade. A rádio que toca a notícia. Siga-nos em nossas redes sociais, Instagram e Facebook, @CBN Campinas. 99,1 FM. Do vôlei. Oferecimento Good Bom, super simples. Patriani na Norte Sul, o melhor investimento de Campinas. Quem compara, compra Patriani. E o Vôlei Renata venceu o Minas ontem, fora de casa por 3-2 de virada. Saiu perdendo 2-0, chegou ao tie-break, conseguiu fechar a partida e conquistar mais 2 pontos na tabela de classificação. Pontos esses que garantiram ao time campineiro a segunda colocação na tabela de classificação no término do primeiro turno. Mas lembrando que o Vôlei Renata ainda tem uma partida a menos, não realizada contra o Suzano por conta de mau tempo lá na Arena Suzano, aquela história toda das goteiras, inclusive, na quadra. Essa partida será realizada em 2023. De qualquer forma, o time do técnico Horácio de Leu fica atrás apenas do Cruzeiro neste momento, com 28 pontos ganhos. O Vôlei Renata tem 24. Rádio CBN Campinas. Jornalismo de credibilidade. A rádio que toca a notícia. Siga-nos em nossas redes sociais, Instagram e Facebook, @CBN Campinas. 99,1 FM. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron. Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. Escolha um novo jeito de cuidar do seu dinheiro. Escolha um cartão que é aceito no mundo inteiro. Escolha taxas mais justas de quem não vive às custas de ninguém para prosperar. Escolha cooperar. Olha, o futuro se desenhando. Já imaginou todo mundo cooperando? Escolha um futuro melhor para todos. Escolha cooperar. Escolha Unicred. Rádio CBN Campinas. Jornalismo de credibilidade. A rádio que toca a notícia. Siga-nos em nossas redes sociais, Instagram e Facebook, @CBN Campinas. 99,1 FM. A edição 4h17 de volta com o CBN Esportes Campinas, segunda edição. Um abraço pro Éder, lá do bairro São Bernardo, tá dizendo aqui, sacanagem produtividade para Dudu, hein? Eu tava lendo melhor aqui, é mais no final do contrato, mas daqui a pouco o Fábio Scheib vai trazer os detalhes pra gente, mas também acho, viu, Éder? Ele tá falando aqui da loucura do Grêmio, que a gente também vai comentar daqui a pouco, e parabenizando o Guarizo pela narração de ontem, sensacional, emocionante o jogo, a virada do Vôlei Renata foi realmente muito legal. Vamos viajar agora lá para Portugal, ora pois.
Conexão Esportiva, com Rafael Bellatini. Rafa Bellatini, primeira vez que a gente se fala depois da Copa do Mundo, hein, Rafa? Boa tarde. Tudo bem, Pio? A gente pode definir um pouquinho da nossa vida futebolística de antes daquela final e depois da final, né? Que jogo espetacular, que coisa incrível. Ainda tô digerindo e pensando que daqui a pouquinho vai fazer uma semana que esse jogo passou. Eu queria vê-lo de novo. Inclusive, tem uma... já invadindo um pouquinho os assuntos, tem um abaixo-assinado, assim, digamos, dos franceses, pedindo para que se jogue de novo aquela final, falando que no terceiro gol do Messi tinha 2 argentinos dentro de campo. Mais ou menos no papo que tinha lá do Palmeiras, né, contra o Atlético Mineiro, o cara invadiu o campo antes. É uma conversa, né? Acontece no Brasil, acontece aqui também. Olha, assim... É patético, é ridículo, não tem que acontecer, mas se quiser jogar de novo, eu topo. Ah, não tenha dúvida nenhuma. Eu não concordo com o pedido. Mas se a FIFA aceitar também, quem sou eu, né? Quem somos nós, né? Não tem problema nenhum. Pode botar esses 2 times em campo de novo, pode jogar de novo. Não tem problema, não. O problema, Rafael Bellatini, é se a Argentina vence um novo jogo. E aí a zoeira vai ser dobrada. O problema é a Argentina querer se considerar tetra também. Né? Isso, tem essa também. Agora, Rafa, que o pessoal na França tá bravo por conta das comemorações. Estão, hein? Então, né, eu tenho uma impressão, saber ganhar é tão importante quanto saber perder, né, e saber perder, olha, os franceses precisam aprender um pouquinho, acho que é um pouquinho mais, né, até brinquei aqui durante o jogo, que se a França perdesse a final, teria quebra-quebra, destruição nas ruas de Paris, mas se ganhasse também teria quebra-quebra e destruição nas ruas de Paris, porque é o costume, né? A gente sempre vê as imagens de título, de comemoração ou de derrota em Paris, sempre tacando fogo em carro, sempre tem aqueles caras que se aproveitam desses momentos para fazer balbúrdia por lá. Mas a questão é que está tendo um certo choro, né? A Federação Francesa de Futebol está reclamando da postura dos argentinos, falando que o pessoal está ultrapassando os limites, que está provocando demais, mais do que deveria, o Mbappé, principalmente, né? Ele é o principal alvo. O Emiliano Martinez, que a gente viu uma figuraça, né? O cara comemorando com o troféu de melhor goleiro, fazendo aquela gracinha para os torcedores. Ele no vestiário pediu 1 minuto de silêncio em memória do Kylian Mbappé. Depois, quando estava já lá na Argentina, em Buenos Aires, jogaram para ele um bebê com a cara do Mbappé, ele ficou segurando do lado do Messi ainda. Jogaram uma tartaruga ninja pro Messi, que é, claro, uma referência ali ao Mbappé também. E o pessoal falou, tá pegando pesado, isso aqui não se faz, isso não tá correto. Olha, é assim que funciona, né? Quando a gente ganha, a gente... né? A zoeira acho que faz... todo o sentido, é normal, o Mbappé é a grande referência desse time, ficou chateado depois da final, é claro, né, fez um hat-trick e jogou muito bem, ele que é o cara da final, aquele segundo gol dele é absurdo, né, porque um jogador acertar um chute daquele, numa situação daquela, é só o Mbappé mesmo. Então, por mais que eu considere um hat-trick com 2 gols de pênalti um pouquinho menos relevante do que um hat-trick com 3 gols de bola rolando, aquele segundo gol vale muita coisa. E é claro que vai ser o alvo, né? Ele perdeu e voltou até a trabalhar mais cedo. Porque, claro, tá na cabeça dele a derrota. Não tá acostumado. Foi mimado, ganhou uma Copa cedo e agora tá tendo que aguentar uma derrota em final. Mas ele é tão focado que, assim, menino Ney, por exemplo, foi eliminado, aí voltou, já foi fazer festa em São Paulo, no Rio, aquela coisa toda. O Mbappé não, ele foi trabalhar, cara, impressionante. Então, talvez a gente tenha uma opinião meio controversa aqui, a gente pode entrar nessa discussão, acho que é sempre válida, né? Não, e nem sou contra o Ney fazer festa, não. Eu sou Neymar, eu acho que eu faria o mesmo, não vou criticar esse Neymar, porque tem muita coisa do Neymar. Somos dois. Mas se me deu folga, você me desculpa, é minha folga. Minha folga é minha folga, eu faço o que eu bem entender, e nada melhor do que, né, descontrair com os amigos para esquecer alguma tristeza. Isso aqui a gente faz normalmente, pode sair para um bar, a gente só não vai fazer uma mega festa porque a gente não tem condições para isso, né? Mas assim, é só por isso, ali, né? Abrir umazinha, tomar, dar uma relaxada para esquecer e vamos embora. E na minha folga eu faço o que eu bem entender. Considero que o Mbappé às vezes até joga contra os colegas, né? Seria mal visto, acho que em qualquer empresa.
o cara que resolve voltar mais cedo, no dia de folga, não, resolve. Imagina agora, esse final de ano, aqui Natal, Ano Novo, aí o cara dia 1º, né, final da tarde, já aparece na empresa e começa a trabalhar, segunda-feira o pessoal volta naquele nhaque e ele já tá lá, não, tô aqui desde ontem. Vai ser visto de que forma, né? Folga é folga, eu acho que é sagrado e o jogador tem que curtir o descanso dele lá, mas entendo também o Mbappé, a cabeça tá cheia, não tá resolvendo, como é que eu vou ficar bem? Ficar em casa só vai atrapalhar, então eu vou aparecer mais cedo por lá, eu só não acho que tem que ser como exemplo, né? Se o time deu a folga pros caras, é folga, e aí se o cara quiser voltar antes, ótimo, parabéns pra ele, mas se quiser ficar também aproveitando, que aproveite. Uma coisa é você treinar em casa, né? O cara quer ir na academia em particular ali, treina, enfim. Então, mas às vezes o cara não funciona, né? Tá em casa, e aí tudo lembra isso, ele fala, eu prefiro ir lá porque aí eu converso, encontro as pessoas. Já aconteceu comigo, isso aqui eu vou revelar até, já aconteceu comigo, pô, tá num dia que você não tá legal, não de dia de folga. Dia de folga eu vou sair pra rua, vou correr, vou pensar em outra coisa. Mas ele pode simplesmente chegar mais cedo no trabalho, um dia que vai trabalhar, chega um pouquinho mais cedo, só porque aí espairece a cabeça, conversa, bate um papo. Pode ter sido o caso do Mbappé, mas eu não vou julgar aqui que o Neymar ficou... Eu faria o mesmo. O Fábio Chaib, o Simon Marciniak, o árbitro da partida entre França e Argentina, ele mostrou inclusive uma foto no celular. Sim. E aí ele falou, essa foto aqui o pessoal não comenta, né? Ele se defendeu hoje em uma entrevista coletiva, o polonês, né, que apitou a final da Copa do Mundo, ele mostrou uma foto que, segundo ele, é do lance do gol do Mbappé, um dos gols do Mbappé, que o L'Équipe, o principal diário esportivo francês, está alegando que os argentinos invadiram o campo, mas ele mostrou uma foto dos franceses também invadindo o campo, haviam 7 mais ou menos, quando o Mbappé faz o gol. Daí ele faz até uma pergunta no final, qual foi o impacto dos jogadores que se levantaram e saltaram no banco? Não há impacto. Segundo ele, muitos árbitros franceses, inclusive, ligaram para ele, dando os parabéns pela bela arbitragem, e que até o Mbappé disse que ele era ótimo árbitro. Até você, Rafa, eu tenho certeza que, para quem não sabe, o Rafael Bellatini, ele faz o curso de treinador lá na UEFA. Eu imagino que, obviamente, vocês devam ter muita coisa sobre arbitragem também. E é exatamente o que o polonês disse. Houve invasão? Houve, como ele mostrou, houve invasão também no pênalti batido pelo Mbappé, só que essa invasão, ela em nada tem impacto no gol. Se há um rebote, alguém pega. Se a invasão, por exemplo, de algum jogador atrapalha o batedor, atrapalha o goleiro, alguma coisa nesse sentido, ok. Agora, o cara queimou a largada ali e aí a bola entra, não tem por que voltar. Tem a regra que é do bom senso, né? A questão é essa, né? De fato, ele acaba não interferindo. Eu entendo que a regra ela é muito rígida, ela fala isso aqui, se tiver um objeto, uma pessoa alheia ao jogo, tem que ser anulado o lance e tudo mais, mas tem aquela questão do bom senso. Sempre conversava com ex-árbitros, sempre falava, essa regra não está escrita, né? Mas ela é considerada, porque... Já imagina só, porque o cara pisou um pouquinho ali, e aí se a gente vai levar a regra, então... dos detalhes, a camisa por dentro, e aí vai ter um monte de coisinha que vai pegar, porque a regra fixa lá atrás. Você imagina só você anular um gol legal numa final de Copa do Mundo, um gol de prorrogação, porque alguém tá com o pé dentro da linha num instante antes, aí volta o VAR e fica olhando, é o preciosismo. Eu considero que a decisão foi acertada, né, do arbitragem de deixar. Ele mostra essa imagem que é até curiosa. Falou assim, L'Équipe, você tá falando que eu errei nesse lance? Eu errei em 2 lances, né? Teoricamente foi essa a defesa dele, né? Exatamente. Ele tá mostrando assim, a foto, não foi só nesse que eu errei, não, eu errei no outro também. Eu errei mais, pode olhar aqui que se você procurar direitinho, eu devo ter errado em mais lances também. Eu achei interessante essa defesa dele, mostrando que ele errou em muito mais, mas eu acho que é uma besteira, e pedir anulação de partida, imagina só, anular aquele jogo porque alguém pisou dentro do campo, fora da hora. Eu entendo que é normal, que quando tem uma derrota isso acontece sempre, você questiona, você tenta achar algum motivo para explicar, mas eu sempre converso, inclusive você falou do curso de treinadores, teve um jogo recentemente que a gente perdeu o jogo por um gol que estava em impedimento, né? Aliás, a gente empatou a partida com um gol que estava em impedimento, levamos o gol
fora de jogo. E aí eu cheguei no vestiário e falei para os caras, por que nós empatamos esse jogo? Né? Porque eu fora de jogo, eu falei assim, não, se a gente ficar prestando atenção só na arbitragem, a gente não vai para lugar nenhum. A gente tem que controlar o que a gente pode controlar. A arbitragem vai errar de um lado ou de outro, a gente tem que fazer o certo. A França jogou muito mal o primeiro tempo, muito mal. A França tem que agradecer demais aquele pênalti, né, que trouxe o time de volta no 2-1, né, porque se o Otamendi não está em campo, que é sempre um perigo, né, se ele não comete aquele pênalti, imbecil, o jogo tinha acabado por ali, né, 5 minutinhos mais que a Argentina levasse aquela partida em banho-maria como estava levando, teria vencido sem prorrogação, sem drama, sem esse espetáculo que foi essa final. E aí ficar olhando esse detalhezinho, um partido que foi decidido nos pênaltis ainda, eu acho que é um exagero. Sem dúvida nenhuma. Um abraço pro Éder, que tá lembrando aqui. A Mbappé também mexeu com os sul-americanos, agora tem que aguentar. Você imagina só agora o Mbappé voltando, né? O Neymar voltou, agora o Messi depois vai voltar. Como é que vai ser esse papinho de vestiário aqui? Porque o Neymar, por mais que ele não tenha muito motivo a comemorar, o Neymar é da turma do Messi, né? Isso. E o Mbappé é quem tava mandando. Então a gente tem que saber como é que vai ficar essa chefia agora, né? Porque quem tá mandando no PSG é o Mbappé. Vai estar um climinha bem gostoso aqui. Eu imagino que o Bayern de Munique deve estar esfregando as mãos. Nossa, isso, vai ser legal, vem pra cá, né? Cara de tragédia. Mas enfim, Rafa Bellatini, bom Natal, Rafa, pra todo mundo aí, pra toda a família. E aproveite. Bom Natal pra você, pro meu amigo ouvinte também. Bom ano novo, tá? Semana que vem eu tô fora, tô viajando aqui, vou dar um... E aí a gente volta a conversar no próximo ano. Então, um bom Natal e uma boa passagem de ano pra todo mundo. Valeu, Rafa Bellatini no Conexão Esportiva, 4h30, repórter CBN, comercial, e a gente volta já. CBN Esportes Campinas, segunda edição. Viva com muito mais autenticidade e brilho em momentos inesquecíveis. Conheça a Monte Cristo Joalheria, nova loja do Iguatemi Campinas, e encontre joias e acessórios de marcas como Rolex e Cartier. Tudo para você ir além está no Iguatemi Campinas. Rede CBN, top de 5 segundos. Repórter CBN. Sexta-feira, 23 de dezembro de 2022. A equipe de transição do governo Lula quer propor a revogação de 8 decretos e uma portaria interministerial que facilitam o acesso a armas e munição no país. Os decretos foram assinados pelo presidente Jair Bolsonaro e tratam de aquisição, cadastro, registro, porte e comercialização de armas de fogo e de munição. A portaria citada amplia os limites de compra de munição para pessoas físicas. De acordo com a equipe de transição, os documentos incentivam a multiplicação descontrolada das armas no país. Os brasileiros tinham mais de 2 bilhões de reais em recursos esquecidos em consórcios no fim de 2021, de acordo com um relatório do Banco Central. Os valores se referem ao dinheiro que ex-participantes desses grupos têm direito de receber, mas deixam de sacar. Esses recursos podem envolver multas, rendimentos, juros ou créditos não utilizados, por exemplo. O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva embarcou para São Paulo, onde passará o Natal com a família. No voo, Lula estava acompanhado da senadora Simone Tebet, com quem se reuniu nesta sexta-feira. O futuro presidente não terá agenda política neste fim de semana e deve retornar para Brasília na segunda-feira. O primeiro-ministro britânico Rishi Sunak disse que vai analisar a legislação para pessoas transgênero que foi aprovada na Escócia. De acordo com Sunak, é necessário avaliar o impacto da lei sobre a segurança de mulheres e meninas. O texto facilita que pessoas trans alterem o gênero em documentos sem a necessidade de um diagnóstico médico de disforia de gênero. Além disso, a lei reduz a idade mínima de 18 para 16 anos. No horário de Brasília, 4h32. Repórter CBN. As principais notícias do dia a cada meia hora.
Trânsito. 4h33, Thaís Azevedo. E aí esse pessoal que vai sair depois para pegar as rodovias, estão fazendo com que as ruas e avenidas fiquem com movimentação maior também, ou aí a situação é mais tranquila, tá? Olha, Rafa, ali na região do centro tem trânsito bastante carregado, viu? Quem segue ali pela Avenida Orozimbo Maia já perde tempo pela pista da direita, sentido centro, desde a Rua Maria Monteiro até a Maternidade. Pela pista da esquerda, trânsito fluindo bem. No sentido oposto, sentido norte e sul, motorista reduz a velocidade na saída da Avenida Anchieta. Seguindo ali pela Avenida Senador Saraiva, trânsito totalmente carregado pela pista da direita, desde a Rua Jorge Miranda até o viaduto Miguel Vicente Cury. Pela pista da esquerda, motorista reduz a velocidade da Avenida Campos Salles até a Avenida Moraes Salles. Rafa. Obrigado, Thaís Azevedo. Bom Natal e até semana que vem. Ótimo Natal para você e para sua família, Rafa. Até semana que vem. Até. Dica para ir do estresse ao relax nesse fim de ano, motorista. Baixe o super app do Gringo para simplificar IPVA, CRLV, multas, seguro do veículo e mais. Você busca. Rádio CBN Campinas. Jornalismo de credibilidade. A rádio que toca a notícia. Siga-nos em nossas redes sociais, Instagram e Facebook, @CBN Campinas. 99,1 FM. Esportes Campinas, segunda edição. Quatro e 35, se alguém se lembrar, eu tô comentando aqui com o Fábio Scheib, até porque o xará dele, o Fábio Veloso, mandou aqui pra gente. Boa tarde, imagina a confusão que não seria se o juiz anula o gol do Palmeiras contra o Atlético por causa da invasão do Daverson. Deixa rolar, um abraço. Eu tô tentando lembrar um jogo aqui, é que foi um lance que não foi polêmico, o juiz voltou ali, não teve polêmica nenhuma, tá tudo certo. Mas teve um jogo de Guarani Ponte recentemente, não sei, agora 2022 ou 2021 no Campeonato Brasileiro, em que o jogador invade a ponta, o Fábio Scheib, de quase que correr junto com o batedor. E aí o batedor perde, mas a hora que ele vai chutar, ele até meio olha pro lado. Aí o juiz fala, gente, pelo amor de Deus, né? Tentar buscar isso aqui. Aí não dá. Mas foi assim, não houve discussão, não teve polêmica nenhuma e tá lembrando. Então se há uma invasão que prejudica o batedor, aí tudo bem, mas... É bom senso, né? Bom senso, exatamente. Caso contrário, isso não acontece. E aí, Fabião, traz, então, essas movimentações que você comentou no início do programa. A que chama mais atenção, sem dúvida nenhuma, é a do Grêmio. O Grêmio tá tentando e tá... Pelo que disse hoje o presidente Alberto Guerra do Grêmio, o Grêmio está próximo. O otimismo é latente lá na Arena do Grêmio com a contratação do Luizito Soares, uruguaio de 35 anos. Desde ontem a negociação com o Matador avançou, mas ainda restam alguns detalhes para bater o martelo. O tricolor gaúcho oferece um contrato de 2 anos para o atacante e um salário de cerca de 1.700.000 por mês. O Grêmio conta com um projeto com participação de empresas para compor o salário do aço uruguaio. O único problema dessa transação é a concorrência com o Cruz Azul do México, que segundo fontes... Rapaz, tá com grana assim o Cruz Azul também? Ofereceu até o dobro do que isso? Vai ganhar o Luizito Soares no Grêmio. Nesse momento o Luizito Soares está curtindo férias, vai passar o Natal na casa do Messi lá em Rosário. Tá junto com ele, curtindo e vai decidir qual é o seu futuro. Mal do bolso não vai ficar, né? Não, ele pode... É que na realidade, se a gente for falar pra gente, é muito alto. Mas o Luizito já ganhou muito mais que isso. Foi ídolo no Ajax, Liverpool, Barcelona. O Barça ganhava Atlético de Madrid. Mais que isso e tal. E já o tricolor paulista tá contratando um jogador que atuou na Copa do Mundo do Catar, viu, Pio? Olha! Trata-se do volante equatoriano Mendes. Bom jogador. Ele tem acordo apalavrado com o São Paulo e chegaria sem custos e em definitivo para o tricolor paulista. Ele tem contrato até o próximo dia 31 com o Los Angeles FC dos Estados Unidos. Tá esperando virar o ano para apresentar no Morumbi.
E o Flamengo está muito perto de contratar o goleiro Rossi, titular do Boca Juniors de 27 anos. A negociação está acertada desde o mês passado e o rubro-negro aguarda a virada do ano também para a assinatura do pré-contrato com o goleiro Agustin Rossi. Em seguida, comunicar o Boca Juniors para tentar a liberação imediata. Quer dizer, o Rossi tem contrato até o meio do ano que vem, o Flamengo quer assinar um pré-contrato. E aí depois... O Flamengo ultimamente tem... tem feito essas coisas, aí depois brigado um pouco. o Boca. Daí o time argentino deve fazer jogo duro, mas sabe como tá a situação lá? A situação aqui, o Flamengo oferecendo uma grana vai liberar e o arqueiro Rossi vai ser o novo goleiro do Mengão. É o que você falou, o Flamengo ultimamente não, historicamente talvez tenha algumas negociações que... Que o diga Vitor Pereira. Isso, meu Deus, não me fale nesse nome, Fábio Chay. Esse nome é proibido no CBN Esportes. Aliás, eu quero... Cara, eu espero pelo confronto Corinthians e Flamengo na Arena do Corinthians quando o Vitor Pereira tiver que pisar lá em Itaquera. Os torcedores atrás ali. Meu Deus do céu, você imagina. Cara, ele não vai conseguir ficar na área técnica, ele vai ter que ficar embaixo do banco também. O Corinthians pode sofrer punição, mas o torcedor não vai estar nem aí, né? Não quer nem aí, não tá nem aí se tiver punição. Eu fico imaginando essa situação. É o VP, grande VP. Bom, agora vamos falar do nosso quintal. Vamos trazer as informações do Guarani. O Bugre apresentou alguns atletas durante essa semana. Jogadores que estão treinando já com o restante do elenco, sob o comando do técnico Mozart, e que serão apresentados na próxima semana, exemplo Castan. Traz mais informações pra gente do Bugre, Júlio Nascimento. Vamos lá, Pio, com informações do Guarani. Tem sido uma semana de definições aí no Brinco de Ouro, né? Informações importantes envolvendo o planejamento da próxima temporada. E nos últimos dias, a diretoria definiu a situação envolvendo o Bidu, que será negociado com o Corinthians, né? Corinthians pagando aí R$1.500.000 por 20% dos direitos do Bidu. Uma negociação que pode chegar aí na casa dos 7 milhões na operação final, se o Bidu atingir aí as metas. O Corinthians tem definido algumas situações nessa semana, né? Tá vendendo o Lucas Piton pro Vasco da Gama, então por isso que o Bidu foi um reforço solicitado pela diretoria corintiana. Eu até citei aqui na semana passada que jogadores que estão na lista de empréstimos do Corinthians poderiam ser envolvidos nessa negociação, e de fato o Corinthians disponibilizou uma lista de atletas que não estão no planejamento do Fernando Lázaro para a próxima temporada. Ainda não se sabe quem são esses jogadores, né? Até se especulou aí entre a torcida do Guarani, os nomes do Everaldo, do Matheus Jesus. O que eu recebi de informação é que o Everaldo deve ficar no América Mineiro e tem uma negociação em andamento para seguir no Coelho. E o Matheus Jesus ainda não definiu seu futuro, né? Liberado depois de cumprir a suspensão por conta do doping, Matheus Jesus pode voltar aos gramados em 2023, mas não se sabe ainda por qual clube ele atuaria, já que o contrato de empréstimo dele com a Ponte termina no dia 31 de dezembro. Não foi um nome confirmado por nenhum dirigente do Guarani. O Guarani está buscando ainda mais um volante e também mais um atacante. Um volante para fechar esse setor. Recentemente o nome do Gazão, do Grêmio, do Matheus Barbosa no Vasco foram nomes consultados. E um atacante por conta da saída do Yuri Tanque, né? O Yuri Tanque vai para o Jeju United da Coreia do Sul. Ao que tudo indica, a transação será confirmada nas próximas semanas. E o Guarani vai buscar também um substituto, já que o Gênerson deve ser o substituto natural do Yuri Tanque como titular. Inclusive, quando o Gênerson chegou, tinha essa expectativa dele no Brinco de Ouro, que ele assumiria um papel de titularidade. Até o Moser chegou a estipular uma meta que ele faria 10 gols durante o segundo turno, mas ele se machuca ali, inclusive próximo ao derby. O Yuri Tanque assume a titularidade depois de anos de fazer gol. Mas o Gênerson, que está emprestado até o final do Campeonato Paulista, mas tem o interesse do Guarani, inclusive, de prorrogar o contrato dele até o final do ano, será uma das opções. Há o interesse na permanência do Bruno Miranda, foi pouquíssimo aproveitado na Série B, né? Apenas 4 jogos, todos entrando ali no segundo tempo, com poucos minutos. O Bolívar se interessou na volta do jogador, o Bruno Miranda disse aos empresários que quer jogar, ele quer minutos em campo, quer provar que ele é um jogador capacitado. Então o Guarani, com essas saídas recentes aí do sistema ofensivo, pode fazer um esforço aí pela permanência do Bruno Miranda. Tem treinado aí, tem participado da pré-temporada, mas tem essa situação com o Bolívar, que emprestou ele até julho, mas está tentando rescindir o contrato de empréstimo para que ele volte para o seu país. Então é algo que o Guarani vai ter que sentar com o jogador, com os empresários e com o próprio Bolívar
para decidir se o Bruno Miranda será ou não aproveitado durante o Campeonato Paulista de 2023. Aliás, já com data definida, né, para a estreia do Paulistão, o Guarani estreia no dia 14 contra o Santo André fora de casa. No dia 18, uma quarta-feira, às 9h35 da noite, o primeiro jogo no Brinco de Ouro será contra o Santos, né? Então o Guarani aí tem o Santos na agenda, vai enfrentar o Peixe na segunda rodada, no seu primeiro encontro com a torcida bugrina no Brinco de Ouro, mas o torcedor que quiser acompanhar a estreia do Paulistão vai até o ABC Paulista, dia 14, sabadão, às 4h da tarde. Pio. Eu não sei, eu tenho impressão, viu, Fábio Chave, que Matheus Jesus ainda tem mercado na Série A, nos clubes de menor expressão, obviamente. Matheus Jesus, ele era uma grande promessa, né? Quando ele vai para o Santos, muito indicava que ele teria um futuro. Muitos desses jogadores se perdem também, às vezes contusão, atrapalha, né, a carreira. A gente não... E no caso do Matheus Jesus, teve comportamento dele mesmo. Polêmicas, comportamentos. Aí vem a questão do doping, que aí não nos cabe, né? Mas, e o próprio jogador disse, era uma medicação que ele não sabia. E a gente sabe que essas coisas no esporte existem, acontecem mesmo. Mas foi enfim, até aqui um caminho tortuoso pro Matheus Jesus. De certa forma, se ele aparecesse no Guarani, seria sensacional pro Guarani. Meio campista ótimo ali, vai ajudar bastante. Não tenha dúvida. Se ele vier com vontade pra jogar, acho que seria... O Giovanni Augusto também. Exatamente. Aí você começa a ter um elenco mais forte, a ter um time mais forte. Ali na frente, o Nicolas Careca, essa possibilidade da permanência da renovação, mas o Gênison, sem dúvida nenhuma, é o titular. E o Gênison era para ser o titular desde o início. O Yuri Tanque ultrapassou ele, né? Pelas contusões que ele sofreu no começo. Exato. Marcou um gol importante contra o Náutico, né? É sempre aquela história. Quando o Gênison se machuca, o Yuri entra como entrou, mesmo o Gênison recuperado, cara, você não tem como tirar o jogador que tá indo bem. É a bola da vez, né? Então, o Yuri acabou ficando porque ele era o jogador que naquele momento tava resolvendo. O Yuri mudou uma situação do Guarani que era, meu Deus do céu, todo mundo olhando para a Série C já do Campeonato Brasileiro. Não só ele, obviamente, mas ele foi um dos responsáveis por essa mudança. Principal para mim que foi a manutenção do Mozart também, né? Sem dúvida. Acreditaram no trabalho. E agora para esse próximo ano, que pode dar uma luz pro Guarani, é justamente isso. Manutenção de boa parte do elenco, que ficou, muita gente foi embora, é verdade, mas na frente Bruno José continua também, né? Continua. O problema é o Yuri Tanque, que poderia ter ficado, mas sabe como que é a proposta de fora. Não tem jeito. Não tem jeito. Jovem ainda, vai ganhar uma graninha, depois tenta voltar pro Brasil, vai lá pra Coreia do Sul. O Guarani que se reforçou bem na zaga também, né? Luciano Castan. Muito bem na zaga. Você gosta de Luciano? Mas sem dúvida nenhuma, no atual momento, o Luciano é melhor que Leandro, né? O Leandro parou, né? Sim, tô dizendo assim, agora essa reta final de Leandro Castan, quando ele passou pelo Guarani, inclusive, já não era mais um jogador de futebol, já não conseguia mais. O Luciano foi muito bem no Curitiba, Foi muito bem no Curitiba. Tomara que vá bem nesse próximo ano no Guarani para começar... O Guarani montar esse time pro Paulistão, mas também pra Série B, ver se consegue uma outra sorte, né? A sorte de voltar, que desde 2010 não tá na Série A, o Guarani, né? Desde 2010. Aquele jogo que o Fluminense foi campeão. Tá na hora de voltar, né? Tá na hora de voltar. Tá na hora, já. Muito tempo, já. Mais de uma década fora. Rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente fala das coisas da Ponte Preta. CBN Esportes Campinas, segunda edição. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu.
Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. Rádio CBN Campinas. Jornalismo de credibilidade. A rádio que toca a notícia. Siga-nos em nossas redes sociais, Instagram e Facebook, @CBN Campinas. 99,1 FM. Escolha um novo jeito de cuidar do seu dinheiro. Escolha um cartão que é aceito no mundo inteiro. Escolha taxas mais justas de quem não vive às custas de ninguém para prosperar. Escolha cooperar. Olha, o futuro se desenhando. Já imaginou todo mundo cooperando? Escolha um futuro melhor para todos. Escolha cooperar. Escolha Unicred. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. Rádio CBN Campinas. Jornalismo de credibilidade. A rádio que toca a notícia. Siga-nos em nossas redes sociais, Instagram e Facebook, @CBN Campinas. 99,1 FM. Escolha um novo jeito de cuidar do seu dinheiro. Escolha um cartão que é aceito no mundo inteiro. Escolha taxas mais justas de quem não vive às custas de ninguém para prosperar. Escolha cooperar. Olha, o futuro se desenhando. Já imaginou todo mundo cooperando? Escolha um futuro melhor para todos. Escolha cooperar. Escolha Unicred. CBN Esportes Campinas, segunda edição. 4h51, último bloco do CBN Esportes Campinas desta sexta-feira, antevéspera de Natal. E agora para falar da Ponte Preta, macaquinha que ufa Ponte. Como é bom ouvir notícias que não sejam terríveis. E as últimas foram todas terríveis. Felizmente, jogadores chegando, apresentações acontecendo. Não que os problemas eles não existam mais. Sim, eles existem e continuam aí. Mas, pelo menos, a gente teve um respiro no noticiário da Macaca nessa semana, Júlio Nascimento. Muito bem, Pio. Chegando com informações da Ponte Preta, a Macaca segue apresentando seus reforços. Até o momento, são 6 jogadores contratados para a próxima temporada. Os laterais Mailton e também Júnior Tavares. O meio-atacante Guilherme Pira e também os atacantes Dudu Ratamoto, Pablo Diego e também o Jefferson, esse que foi artilheiro da Itaperense aí na última edição da segundona. A Macaca tem a pretensão ainda, Pio, de anunciar mais um nome de impacto até para substituir o Luca, que foi para o futebol tailandês. A Ponte não conseguiu cobrir essa oferta envolvendo os clubes da Tailândia, então existe essa intenção de pelo menos mais um nome de impacto ali para ajudar o Everton, o jovem Eliel, que deve ser mais aproveitado, o próprio Elvis, que é um meia, mas também colabora muito com o ataque, além desses novos jogadores contratados, né? O Alisson não, o Pablo Diego, o Gé e também o Dudu Ratamoto.
Importante informação também envolvendo o Leonaldi, jogador que foi sondado mais uma vez pelo Vasco. Eu trouxe aqui na última semana de novembro que América Mineiro e Vasco da Gama foram 2 times que monitoraram o Leonaldi nas últimas rodadas da Série B. Com a negociação do Andrei Santos com o Chelsea, o Vasco tem buscado aí no mercado um volante jovem que também tenha facilidade para chegar no ataque, e o nome do Leonaldi é muito bem visto pelo Maurício Barbieri no Vasco da Gama. Então, o Leonaldi tem contrato com a Ponte só vai liberar os jogadores se houver o pagamento da multa, ou então uma proposta financeira que agrade a Ponte, mas existe essa preocupação porque os grandes destaques da Macaca na última temporada estão saindo, né, Pio? O Luca, o Alisson, agora essa possibilidade do Leonaldi, o Fecim também saiu. Então, se apostava muito na manutenção da base do time para a Série A2, a Ponte agora tem que lidar também com essa questão da concorrência no mercado. Por outro lado, tem gente chegando, aliás, o antigo desejo da diretoria, o lateral Mailton, que vem aí de uma temporada pela Chapecoense, recentemente também jogou no futebol ucraniano, no Atlético Mineiro, se destacou no Operário em 2019. O Mailton desembarca na Macaca e será uma das opções de Hélio dos Anjos. Eu vinha de alguns anos difíceis, que eu sofri com algumas lesões fora do Brasil, e o meu retorno para cá não foi tão fácil assim, porque eu vinha de muito tempo sem jogar por conta de guerra e tudo mais. Mas agora vou ter uma pré-temporada que fazia acho que uns 2 anos que eu não tinha. Vou estar muito bem melhor preparado e dando um resultado aí, fazendo melhor aí pela Ponte. Eu sou o lateral mais ofensivo, né? Isso foi o que me marcou até hoje aqui. Mas também não pode deixar pecar ali na parte defensiva, tem que ter esse equilíbrio. Mas eu sou um lateral que tem uma forte chegada ali na frente, tanto para fazer gol quanto para dar assistência. Estou sempre disposto a chegar ali e tem essa facilidade. Tá, então a palavra do Mailton, que por enquanto segue como o principal lateral aí da Macaca para esse lado direito. A diretoria também está buscando uma reposição aí depois das saídas do Igor Formiga, do Norberto e também do Bernardo. Mas o Mailton, a princípio, será titular aí no lateral direito do técnico Hélio dos Anjos. Pio. Valeu, Júlio Nascimento. Muito bom, né? Ver esses atletas chegando, sendo apresentados. O Mailson, eu acho que, embora seja... É aquela história, né, Fábio Scheib? 24 anos, em termos de idade, é jovem ainda, mas pro futebol já é um cara experiente, passou por Chapecoense. É um cara que pode substituir Igor Formiga bem. Com certeza. E o Mailton jogou bem na Chapecoense. Campeonato passado, Igor Formiga agora tá no Cruzeiro, né? Tinha o Norberto também, né? O Norberto, que também foi embora. O Mailton, ele é, pra mim, defensivamente, ele é melhor do que o Igor Formiga. Que demorou um pouquinho pra encaixar na Ponte, o Igor, quando chegou. Demorou. Foi com o Hélio, né? Também o Hélio que deu no primeiro turno da Ponte, no metade do primeiro turno da Ponte Série B, começou a pegar o time mesmo. O Mailton que fez, na temporada passada, fez 14 partidas no Chapecoense. Sim. Deu 2 assistências e marcou um gol. Marcou um gol. O Chapecoense também não foi tão bem, lembra? Isso, quase não dá pra ter parâmetro, né? Que, Mas e a esperança também é o Guipira, que começou no Corinthians, né, na base do Corinthians. Fala muito bem o Guipira, fez uma bela entrevista coletiva. Vamos ver se dentro de campo ele consegue mostrar também, mas falou que é uma oportunidade única, né? Vamos ver se a Ponte pega jeito para essa Série A2 aí, que promete ser muito disputada e vai precisar bastante de jogadores. E mais que tudo de uma união isso principalmente. Do clube, né? Do clube, elenco, como geral. Nada, porque a Ponte vai precisar bastante nesse próximo ano aí para subir de qualquer jeito. Tem que fazer o jeito que for para subir, para não ficar patinando nessa Série A2, que é prejudicial. Tanto... Pelo amor de Deus, não. Série A2 é um ano só. Série A2 é um não é pra ser, de passagem, não. Não é pra ser, não é. Já que foi. Exato, que seja... não é nem pra ir. Agora, já que foi, tem que ser um ano só. Nada de divulgação de detalhes da primeira rodada da Série A2 ainda. Não, tentamos checar agora, junto à assessoria da Federação Paulista, na Série A2 ainda não tá com a tabela desmembrada. Somente é da Série A1, mas sabe-se que a Ponte Preta vai estrear em Rio Claro, contra o Velo Clube. Só não sabe exatamente a hora e o dia, se é no domingo, no sábado. Tá marcado pro dia 15, né? A princípio, eu até imagino que esse dia 15 seja mantido, porque... O Guarani joga no sábado? Guarani joga no dia 14. Tudo bem, é fora de casa. Mas geralmente eles procuram evitar, porque o jogo é aqui em Rio Claro, que é perto. Sim. Então você pega a torcida do Guarani voltando ou indo, sei lá qual que vai ser o horário do jogo da Ponte.
para Santo André, torcedores da Ponte também se movimentando para irem para Rio Claro ou voltando de Rio Claro. Então, a gente reclama da tabela e tudo mais, mas os caras da federação têm que pensar tudo isso também. Não, tem que pensar tudo. Nossa, imagine. Tudo. Até o horário o cara tem que pensar. Tá pensando no time de Campinas, mas tem os pessoal de São Paulo também. Isso, exato. Cara, é um negócio muito maluco. Eu imagino o cara sentado lá, o cara que conhece, que decide isso, ele pensa aqui, bom, peraí. Jogo do Guarani às 4 da tarde. Que rodovia que eles vão pegar? No Bruno José Daniel. Que rodovia que eles vão pegar? Se eles tiverem... Eu não posso pôr o jogo da Ponte no sábado, 6h30, por exemplo, que vai ser... Tudo indica que vai ser um dos horários de Série A2. Eu não posso pôr 6h30 da tarde, porque o Guarani vai ter jogado às 4h30, às 4. Eles vão estar voltando de Santo André. Torcedor da Ponte vai estar voltando de Rio Claro. Eles vão assim, cara, tem que pensar em tudo isso. Os times da capital também, né? Realmente, cara, o torcedor também não ajuda, né? A gente reclama bastante, mas o torcedor também não ajuda. Também não ajuda. Aí você pega o torcedor do São Paulo, por exemplo... que tá o torcedor do Santos, que tá meio mordido com o torcedor do Guarani. Putz. Aí você pensa, a torcida do Guarani saindo de Santo André, voltando. Se tem jogo do Santos no dia na capital, por exemplo. Torcida de São Paulo organizada, tem rivalidade histórica da Ponte aqui também. Tem, torcida do São Paulo. Cara, é um negócio absurdo que levou, inclusive, ao Ministério Público definir, né, por torcida única aqui em Campinas também, quando se trata em termos de jogos dos clubes grandes aqui em Campinas. Ponte e Guarani não recebem torcidas de Santos, Palmeiras, Corinthians e São Paulo. Esse era o time. Lembro de cabeça quem tá mandando aqui. Deixa eu ver rapidinho se dá tempo, que já estamos chegando às 5 horas. É o MV. Tal. Que time que ele tá mandando? O Esquadrão de 77 da Ponte ele tá mandando aqui. Aí era outro. Aí eram outros momentos. Fábio Scheibe, Feliz Natal, Fabião. Semana que vem estaremos aqui. Aí, né? Firme e forte. Firme e forte. Feliz Natal pra toda a Igualmente, família. Deus abençoe a todos. Amém. Segunda-feira estaremos juntos. Grande abraço, Pio. Valeu, Eduardo Rodrigues, Flávio Paradela. Valeu, Aldani França. Feliz Natal pra todos, a todos os ouvintes. Obrigado, viu, gente, por todo esse ano, por toda a companhia, por toda a parceria. Deus abençoe a família de vocês. Excelente Natal. Segunda-feira a gente tá junto. Até lá. Tchau. CBN Esportes Campinas, segunda edição.